Olá pessoal, hoje vamos verificar aqui como instalar num gráfico da Bovespa um robô de negociação. Primeiramente, conhecendo aqui a plataforma MetaTrader, onde é desenvolvidos os robôs, podemos verificar os robôs disponíveis na caixa de ferramentas. Para isso, você vai no menu Exibir e habilita a caixa de ferramentas. Vai aparecer diversas opções aqui, ó, são diversas abas aqui embaixo. Na abinha Mercado você tem disponível todos os robôs. Veja que aqui, ó, nos lançamentos temos o nosso robô aqui Divergência Demo, que é gratuito. Tem as funcionalidades reduzidas, mas dá para vocês testarem aí à vontade numa conta aí, demo aí. E vamos pegar um outro robô aqui nosso, é o robô Crossover, que é o robô mais completo que temos. Lá, robô Crossover Divergence. Se eu quiser comprar ele ou alugar, eu clico nele, automaticamente vai aparecer as opções. Aluguel, comprar, aluguel de 1 mês, 3 meses, 6 meses, ou download da demo. O demo aqui do Crossover, ele funciona apenas aqui no menu, ó, no testador de estratégia. Ok? Demorando para abrir aqui, vai abrir uma telinha aqui. Vamos aguardar. Então, esse demo funciona apenas no testador de estratégia. Esse testador aqui, você vem aqui, seleciona o robô, escolhe os parâmetros dele de entrada e executa o teste em dados passados, ok? Mas tem as opções de alugar por 1 mês, 3 meses. A partir do momento que você baixa, clica aqui e opta pelo download do demo ou comprar o aluguel ou comprar o alugar, ele vai ser abaixado para sua máquina e vai aparecer a opção para você ativar ele, ok? Depois de ativar ele, você vai vir na aba Navegador para isso. Se ela não estiver disponível, você vai em Exibir, Navegador. Vai aparecer essa abinha aqui com informações das suas contas, os indicadores que tem na sua conta e os consultores experts. Ele vai aparecer aqui. Vamos abrir aqui. Olha lá, ó, robô Crossover. Tem uma versão aqui 1.3 que ainda não está disponível no mercado. Brevemente vai estar disponível. Para anexar ele no gráfico, nós temos aqui o INDJ21, que é o índice cheio. Se eu quiser anexar esse robô no gráfico, para que funcione, é só dar 2 cliques no botão esquerdo. Já vai aparecer as opções. Veja aqui que temos aqui na aba comum, na primeira abinha aqui, informações dele aqui, nome, algumas informações básicas aqui. O importante é você habilitar essa opção aqui, ó, permitir AgroTrade. Se não tiver habilitados aqui, ele não vai fazer nenhuma operação. Ok? Primeiramente é isso, mas caso não esteja habilitado, o robô vai avisar. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Ele deu um aviso aqui, ó. Inválido lote mínimo. Por quê? Vamos voltar lá, ó. Outra forma de você anexar também é você arrastar ele para o gráfico. A mesma coisa. Então vamos lá. Ele reclamou aqui do lote, certo? Que o lote aqui está como 1. E o índice cheio, no mínimo, é lote 5, né? Mas vamos dar uma passada geral aqui para vocês entenderem os parâmetros desse robô. Primeira parte aqui é a aba geral. Nós temos o Magic Number. Cada robô anexado num gráfico, ele deve ter um número único. Então você tem que, se eu anexar esse robô no gráfico da Petrobras, de 5 minutos, vamos supor, você vai botar um número para ele. Se você anexar no gráfico da Ambev, você vai ter que botar outro número. Não é permitido utilizar o mesmo número para mais de um robô. Ok? Porque o robô irá controlar somente as ordens feitas por ele, pelo Magic Number específico, né? Então temos essa primeira opção, depois temos habilitar o som de aviso ou não, habilitar o alerta log, que aparece aqui na aba Experts, que nós vimos aqui, esse alerta aqui que ele mostrou aqui. Habilitar o pop-up,
é um pop-up que abre com a mesma mensagem para facilitar a visualização da mensagem, caso você não esteja com a caixa de ferramentas aberta. Nas configurações das ordens nós temos se você quer somente que o robô compre, somente que venda ou as duas direções, né? Se as ordens vão ser a mercado, ou seja, quando houver o sinal, o robô já irá comprar, ou ele irá colocar uma ordem no book, que é a sell limit, ou buy limit, né? Dependendo da ordem, do sinal. O tipo de preenchimento, aqui nós temos as opções de preenchimento da ordem. A return, se você optou por comprar 100 contratos e só houver 10 no book, ele vai comprar os 10 e vai ficar aguardando aparecer novas ofertas de venda para preencher a sua ordem. No FOC, se não houver a 100, ele vai cancelar a sua ordem. No IOC, ele preenche o que tiver. Se tem 10, ele vai preencher 10 e vai cancelar o resto. Ok? Aqui é o desvio máximo, que é o spread máximo que você aceita. 0 é o padrão, ele pega o que está no mercado. A validade da ordem, o padrão é ela vencer no final do dia, mas temos também a GTC, que ela válida até você cancelar, ou você especifica um dia, certo? Daí delimita aqui o dia que você quer que ela seja cancelada. Depois temos gerenciamento de risco. No gerenciamento de risco temos habilitar ou não a conta real. Se você não habilitar aqui, se você tiver uma conta real, ele não vai fazer nenhuma operação, enquanto você não habilitar. Habilitar fechamento de posições no final do dia. E aqui, caso você queira fazer apenas operações day trade, você habilita essa opção aqui. Depois o lote. Vamos inserir aqui o lote 5 e o máximo de lote de 10, que é o máximo lote que o robô irá operar. O cálculo que vai ser feito para o seu take profit ou stop loss. Se você colocar 0, ele não vai inserir nem take profit, nem stop loss, que é a perda máxima e o ganho máximo. Você pode optar por porcentagem, por tique, por dinheiro ou pelo indicador ATR. Vamos botar pelo indicador ATR aqui, 2 e 2 aqui. Habilitar trailing stop com PESAR, com o indicador PESAR. Se você habilitar o trailing stop com PESAR, você tem que habilitar o filtro PESAR também, que ele acompanha o filtro. Habilitar closing position depois do cruzamento de duas médias. Se você habilitando essa opção, se você comprou um cruzamento de média para cima, né, a média lenta, a média rápida, cruzou a média intermediária, ele vai dar um sinal de compra. Quando a média rápida cruzar para baixo a média intermediária, ele fecha a posição. E no sentido oposto é a mesma coisa. Mesmo que você tenha comprado com outro sinal, um sinal, por exemplo, de uma divergência, você comprou com uma divergência de RSI. Se você habilitar essa opção aqui, quando cruzar para baixo a média, mesmo não sendo o sinal de compra tenha sido dado pelo cruzamento de médias, se ele inverter a posição, ele fecha. O fechar a posição com o PESAR é a mesma sistemática. O indicador PESAR, ele está abaixo do preço no nível quando você compra. Se ele ficar acima do preço, ele vai fechar a posição. Habilitar você dobrar a posição. Então você delimita aqui qual a porcentagem que você quer que dobre a sua posição. Então é importante você verificar aqui qual é o máximo que você colocou aqui. O máximo lote, senão ele não vai permitir dobrar a posição. Vou dobrar a posição com 50% do meu take profit. Vou até diminuir o take profit aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou break-even. O que é o break-even? O break-even, quando chegar a uma determinada porcentagem do seu take profit, ele leva o seu stop loss para o preço de compra. Então eu vou delimitar aqui para ele fazer isso no 60%. E a performance parcial, ele vai fazer
uma parcial. Aqui ele só dá a posição uma vez e só faz a parcial uma vez. Então, depois de eu dobrar, eu quero que ele, depois de alguns pontos, vamos botar mais 10%, ele faça a primeira parcial. Então, ele vai fazer metade dos lotes, no 60% do take profit, e já vai jogar para o break-even no 60%. Ok? Aqui, se você quer limitar a perda por lote, você delimita aqui o máximo em dinheiro. Ok? Aqui você quer habilitar também o máximo de ganho por dia e o máximo de perda no dia. Se habilitando essas opções, ao atingir a perda máxima ou lucro máximo, o robô não faz mais as operações. Nessa outra parte aqui nós temos as configurações do horário de negociação do robô. Então você insere a hora de início, o minuto de início, a hora final, minuto final e o minuto antes do fim, que você começará a fechar as posições day trade. Vamos supor que a sua corretora informa que o mercado fecha às 18 e ela normalmente fecha as posições às 17h30. Então é ideal que você programe para começar a fechar suas posições antes disso. Então vamos supor, você configuraria para 17h30 o horário final e mais meia hora antes para começar a fechar suas posições day trade. Ou seja, ele ia começar a fechar suas posições a partir das 5 horas. Ok? Nós temos os sinais, que são os sinais? Os sinais, de acordo com o tipo, ele emite um sinal de compra ou de venda. E automaticamente, se não houver nenhum filtro, ele vai fazer a operação de compra ou venda dada pelo sinal. No nosso manual disponível no MetaTrader Market, você tem todas as informações e os desenhos de cada sinal, como é realizado cada sinal, como cada sinal trabalha. Nós temos o sinal de cruzamento de duas médias móveis, de três médias móveis, do sinal do ADX, certo? O cruzamento do DM+, DM-, que são indicadores do ADX. Você pode inverter o sinal ADX. Se ele der um sinal de compra, você inverte ele vira um sinal de venda. Você tem a divergente do RSI, MACD, OBV, padrão de candle, 3 soldados brancos e 3 corvos pretos, certo? Esses são os sinais. Para melhorar a curacidade dos sinais, existem os filtros. Cada filtro, se o filtro estiver ativado e o sinal não atender o filtro, a ordem não é enviada para o mercado. Okay? O primeiro filtro é o filtro envelope. Se o preço estiver abaixo do low do envelope, ele efetua a compra, senão não efetua a compra. E a venda é acima do high do envelope. No RSI, ele só efetua uma compra se estiver abaixo do nível down, nível mais baixo do RSI, e só vende se estiver acima do nível up. Nível down e nível up, esses dois aqui, ó, nível up e nível down do RSI. Ok? Depois temos a divergência, ele verifica a divergência a partir do último candle. Se existe uma divergência, ele efetua a compra, senão não efetua. Mesma coisa para o MACD e para o EBV. O Filter Close Price, ele só vai efetuar uma compra se o preço de fechamento do último candle tiver acima da média rápida, isso na compra, ou abaixo da média rápida na venda. Okay? Mesma coisa para o corpo, só que em vez de ser só o preço de fechamento, é o corpo inteiro do candle. Aqui o filtro ADX, ele só permite compra ou venda se tiver acima de 20, o ADX. O filtro ADX DM, ele só efetua a compra se o DM+, tiver maior que o DM-, e venda se o DM- tiver maior que o DM+. Ok? O filtro de PESAR, ele só deixa comprar se o PESAR, se o bid, né, que é a melhor oferta de compra, estiver acima do PESAR, e venda se o melhor preço de venda estiver abaixo do PESAR. E o filtro de volume, ele só deixa comprar se o preço do último candle estiver acima da média de volume. Okay?
Aqui é para mostrar os indicadores, todos os indicadores que a gente tem disponível. Ele pode, se ativando aqui, ele vai mostrar no gráfico. Vamos ativar um aqui, vamos ativar o PESAR aqui. Daí temos as configurações das médias móveis, a média móvel, o time frame que vai ser utilizado para as médias móveis. Você pode utilizar outro time frame diferente do time frame corrente que você anexou o gráfico. Então você anexou o gráfico no time frame de 5 minutos, mas você pode utilizar as médias móveis em time frame diferente. Porém, você não pode mostrar esse indicador no gráfico se você estiver utilizando outro time frame. Que é a mesma coisa para os outros indicadores. Se você utilizar outro time frame diferente do corrente que você anexou o robô, você não pode mostrar esse indicador no gráfico. O MetaTrader não permite, ok? E você configura aqui as 3 médias, certo? Se vai ser uma média aritmética simples, exponencial, suavizada. O tipo de preço que ela vai utilizar, se é o preço de fechamento, preço de abertura, o mais alto preço, a média do preço. Vamos utilizar a média do preço exponencial. Média do preço aqui também exponencial. Porque como nós estamos utilizando, vamos colocar aqui para fazer operações day trade, a média do preço é melhor do que a preço de fechamento. Vamos manter aqui, vamos colocar aqui com 10 e 15. Ok. Envelope. Vamos manter os dados padrões. RSI. Vamos colocar aqui como 40 e 60. Manter o resto. MACD. Vamos manter o padrão também. ATR. ADX. Mesma coisa que você pode também. O ABV aqui você pode configurar se é o volume real ou o volume de TIC. O volume real é o volume financeiro realmente. O volume de TIC é o volume de contratos ou de ações, né? Time frame dele, o ATR mesma coisa, período e o time frame, o ADX você pode configurar para outro símbolo, ou seja, você pode configurar aqui o ADX, você está no índice, você pode configurar aqui o ADX do dólar, colocar aqui o dólar, o código do dólar, porque o índice e o dólar trabalham em lados opostos. Quando o índice está subindo, o dólar está descendo. Então você pode colocar aqui para dar um sinal do dólar e lá em sinal aqui pedir para inverter o sinal. Então quando for dado uma ordem de venda no dólar, ela vai emitir uma ordem de compra para o índice que você está utilizando. Ok? Aqui você pode optar por ADX padrão, ADX de Wilder, o time frame, o PESAR, o passo do PESAR, o passo máximo, time frame, o volume que você vai calcular a média, quantos candles você vai calcular a média para aquele filtro lá de volume, e o corpo aqui é só para os os padrões de 3 candles, que é quantos corpos, quantos períodos, quantos candles você vai utilizar para calcular a média do tamanho dos corpos, que é utilizado no padrão de 3 candles. Ok? Dando ok aqui, ele já anexou o robô, já está operando, ok? Ele já está operando, vocês estão vendo aqui um verdinho aqui, ó. Se eu desabilitar aqui o Algo Trading, automaticamente, ele vai me informar que o Automatic Trade está desabilitado. Ok? Então ele não está operando. Quando eu habilitar aqui, ele já começa a operar. Se eu vier aqui no botão direito em cima dele, mudar as propriedades dele, desabilitar o Algo Trading, ele também não vai mais operar. Ok? Ele fica com o vermelhinho aqui, ele não está operando, apesar de estar ativado aqui o Algo Trade, o robô especificamente não está habilitado. Ok? Voltando aqui, vamos habilitar ele novamente. Então, esse aqui é o PESAR, o indicador PESAR. Outra coisa importante do robô, ele tem esse modalzinho aqui, esse pop-upzinho aqui, que ele informa qual é o balanço do dia na sua conta e qual é a posição, o balanço da sua posição, se é positiva ou negativa. Se ela tiver positiva, ela vai estar em verdinho. Se ela tiver negativa, ela está em vermelho.
caso aconteça, você está aqui visualizando, há uma notícia no mercado e o mercado se movimente muito para o lado contrário da sua posição, você pode apertar o botão pânico aqui, que automaticamente ele vai fechar a sua posição na hora. É um mecanismo de segurança aqui do nosso robô. Então por hoje, gente, é só isso. Espero que tenham gostado. Dúvidas? Coloque nos comentários aí. E até mais. Um abraço.